Olá, lá vamos nós para a nossa última aula teórica, né? Ela não acaba o semestre, né? Isso não significa que o nosso semestre acabou, significa que essa última videoaula que eu quero trabalhar com vocês, né? Na plataforma Siga continua lá as atividades, nós temos o nosso prazo até 20 de setembro para poder entregar a versão final do projeto, nós estaremos interagindo com vocês pela plataforma o tempo todo, né, respondendo às dúvidas, ajudando no que for necessário. Os fóruns estão abertos, né, para que vocês possam ir lá, responder as perguntas, colocar novas perguntas, interagir entre nós todos, vocês com seus colegas e todos comigo como professor. Então, o semestre continua, essa é a nossa última aula teórica. E nessa última aula eu queria falar com vocês sobre métodos de busca de artigo científico, que é de fundamental importância para formar o arcabouço teórico de sustentação à proposta de trabalho de vocês, né? Então vocês vão ocupar isso para fazer o projeto e para escrever a monografia, ok? Então, força lá e vamos nós aqui nessa aula. Nós podemos ter o acesso à bibliografia que a gente precisa de duas formas, ou manualmente ou eletronicamente, né? Manualmente consiste em vocês irem na biblioteca, pesquisar lá diretamente na referência que está disponível, e ela vai depender da qualidade da biblioteca. Lembrando agora que a Unemat também tem uma biblioteca virtual, que vocês podem acessá-la pelo SIGA. Essa prática de consultar as referências disponíveis na biblioteca, ela não tem custo, te dá a oportunidade de acessar os clássicos da área, mas a biblioteca não consegue reformar o seu acervo na velocidade em que as coisas estão sendo publicadas, então ela fica desatualizada por melhor que seja a biblioteca. Eletronicamente consiste em vocês pesquisarem através de site da internet. Então hoje é moda, é prático, é simples, mas tomem cuidado que vocês têm uma série de sites e locais que não são confiáveis e por ali pode ter informações incorretas. Então a qualidade da sua pesquisa, dos seus artigos, vai depender da escolha do site que vocês fizerem. Mas a busca eletrônica te propicia entrar em contato com referências altamente atualizadas, né, publicadas agora. E pode depender de assinatura e aí vai ter algum custo. Então vamos falar dessas buscas eletrônicas. Nós temos dois sites aqui fundamentais para a gente, que é a Cielo e Periódicos CAPES. Nós temos também o Google Acadêmico que pode nos ajudar, mas os dois locais mais confiáveis e melhores é a Cielo e Periódico CAPES, né? Nós vamos mostrar outros também. Então, a Cielo, vocês já devem ter entrado, entrem pelo www.cielo.br ou cielo.org. Lá você vai encontrar um lugar de pesquisa, você pode buscar em periódicos, né? E pesquisar por título, você pode encontrar as revistas, mas você pode também encontrar os artigos que você quiser, né? Então, você tem lista de periódicos por assunto, né, que vocês podem buscar, né? E vocês podem buscar também por título, palavras-chave do título de artigos. Então, encontrando, se ele estiver em PDF completo, você vai ter acesso total, né, clicando aí o artigo para baixar em PDF. Às vezes você pode encontrar só resumo disponível, tá? Então, vai depender aí. E aí, você clicando em PDF, você vai baixar todo o artigo. O maior portal que nós temos aqui no Brasil é o portal Periódico CAPES, né? É uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza às instituições de ensino e pesquisa no Brasil o acesso à produção científica internacional. Então, ele conta aí com um acervo de mais de 30 mil periódicos, são 130 bases referenciais, 10 bases dedicadas a patentes, além de livros, enciclopédias. Ele possui um acesso livre e gratuito a professores, pesquisadores, alunos e funcionários vinculados às instituições, mas para isso você precisa estar acessando com IP
da universidade, né? Então, na universidade você consegue esse acesso. As universidades federais, ele tem um acesso a um acervo maior. As universidades estaduais têm que pagar uma taxa para ter um acesso. A Unemat paga uma taxa, mas essa taxa que a Unemat escolheu pagar, dentro das possibilidades da nossa universidade, ela não permite um acesso total, mas ele permite um acesso a uma boa base, tá? Que é suficiente para a gente encontrar aquilo que é mais útil para os nossos trabalhos, ok? Se você for acessar em casa, né, ele vai mostrar que o portal está limitado aí o acesso, tá? Você pode ter alguns poucos obras. Você também pode entrar aí, né? Você pode inserir o assunto e o periódico vai dar para você aquilo que ele permite do acesso livre dele, né? Geralmente são resumos, né? Mas aqui embaixo você tem um que o texto está completo, disponível. Né? Então aqui, nesse aqui, Abstract Free e PDF também free. Então esse é um texto que você consegue, pelo periódico, abrindo em casa, você consegue acessar todo ele. Né? No portal Periódico CAPES você pode buscar também por periódicos, não só por assunto. Uma outra página importante é o Google Acadêmico, melhor do que o Google normal. Então, quando vocês forem buscar, entrem via Google Acadêmico, tá? E aí você vai encontrar um monte de artigo, entra com palavras-chave, né? Você vai achar os seus artigos. Nós também temos uma base chamada eric.ed.gov. O ERIC é uma base de dados desenvolvida pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos, né? Todas as informações estão em inglês por causa disso. E a grande maioria dos dados são referentes ao que foi estudado no país. O acervo disponibiliza artigos, periódicos, análises de congresso, conferências, documentos, etc. Todas as outras bases que eu coloquei, vocês vão encontrar artigos em língua portuguesa, mas a maioria vai estar em língua inglesa, né? Vocês também vão encontrar em francês, em alemão, enfim. Esse ERIC, a maior parte, praticamente tudo, está na língua inglesa, ok? Aí é a interface dele, né? Vocês podem pesquisar por palavras-chave e vai dar aí, onde estão as setas, o que é que vocês têm. Então, em cima é resumo, embaixo o artigo completo, onde estão as duas setinhas ali. Então, dependendo do artigo, ele está livre totalmente, outro só o resumo. Nós temos academia.edu, que não é apenas um site de pesquisa, é uma comunidade onde usuários e professores podem compartilhar artigos e publicar suas investigações e ensaios de forma gratuita. Você provavelmente encontrará muitas informações neles. E o melhor, poderá publicar seus artigos e descobertas com milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, é academia.edu. Né? Você pode entrar via Facebook, ok? E aí você tem onde está a setinha apontando o lugar para entrar com as palavras-chave. Entrando com a palavra-chave, você vai encontrar uma série de artigos que ali foram depositados. E aí você pode ver se tem algum do seu interesse, né? Se tiver, você vai clicar nele, fazer um download e pronto, tá aí o artigo para você. Tá? É mais um lugar de busca de artigo. Nós temos a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Aqui não são artigos, aqui são teses e dissertações. Então, você vai possibilitar encontrar aí um monte de trabalho feito em diferentes instituições do país, né? Todos voltados para ciência e tecnologia, para difundir as teses e dissertações. Aí eu fui lá, né? Tem lá 422 mil teses, dissertações, 152 mil teses, 574 mil documentos de 116 instituições. Então tá lá, você busca por palavras-chave também. E eu fui lá e achei minha tese lá, ó. Esse aí é a tese que eu fiz de doutorado, né? Tá lá todos os dados, o ano que eu fiz, minha orientadora, tem minha banca, tem até banca que tá, que foi lá, né? Que avaliou meu trabalho. E aí é só baixar. A gente tem o HiBeam Research, que é um sistema que integra artigos, citações de livros e pesquisas,
né, publicadas em revistas especializadas e acadêmicas, textos entre as outras opções de conteúdo, tudo em um lugar só, e esse poderia ser um bom resumo para o sistema. Né? Então, aqui é a interface dele, tem um search, que é para você pesquisar, está em inglês, né? Tem o Redalyc também, que vai ter a oportunidade de analisar a produção, difusão e o consumo da literatura científica dos países da América Latina e do Caribe, né, e também da Espanha e Portugal. Então, você vai encontrar bastante texto na língua portuguesa, inglesa e espanhol. Né? O site está todo em espanhol. Também tem um lugar ali de pesquisa, né? Você vai entrar com palavra-chave, vai dar ok. Bom, o importante em todos esses sites é você conseguir encontrar o maior número de artigos. A maioria deles utiliza o que a gente chama de operadores booleanos, que são palavras que informam ao sistema como combinar a sua busca, né, os seus termos, para você conseguir encontrar o maior número de artigos disponíveis. Então, os termos são os que agregam e os que separam. Né? Então, nós temos o AND, o OR e o NOT, que significa e, ou e não, e deve sempre ser digitado em letra maiúscula para diferenciar das palavras-chave. O operador AND, né, fornece a interseção de palavras. Então, eles mostram os artigos que contenham as palavras-chave, né, as duas palavras-chave que você utilizar. Por exemplo, leishmaniose e diagnóstico. Então, vai procurar artigos que tenham as duas palavras, leishmaniose e diagnóstico, não necessariamente juntas, tá? Então, vai trazer tudo de diagnóstico e tudo de leishmaniose. O operador NOT, ele exclui, é um termo excludente. Então, leishmaniose, NOT, animal. Então, aqui é qualquer leishmaniose que não seja a de animal, tá? Que não contém o termo animal. O operador OR funciona como a palavra ou e mostra a união de conjuntos. Então, eu quero leishmaniose ou toxoplasmose. Não necessariamente leishmaniose e toxoplasmose juntas, tá? Então, a gente pode usar a combinação de vários termos. Por exemplo, tratamento ou diagnósticos e leishmaniose. Nessa ordem de palavras, né, vão ser mostrado para a gente tanto a abordagem do tratamento ou diagnóstico, né, sobre leishmaniose. E aí, na época que eu fiz, deu 5.861 artigos com tratamento ou diagnóstico de leishmaniose. Se for escrito leishmaniose e tratamento ou diagnóstico, o resultado será muito maior de 4 milhões de artigos. Por quê? Porque ele está pegando todos o termo leishmaniose que aparecer, o termo tratamento e o termo diagnóstico, tá? Que pode ser tratamento e diagnóstico que não estejam relacionados com a leishmaniose. Por isso deu 4 milhões de artigos. Agora, se eu pegar tratamento ou diagnóstico e leishmaniose, então eu estou pegando tratamento de leishmaniose e diagnóstico de leishmaniose. Então, por isso é mais reduzido. Para evitar esses problemas, você pode colocar leishmaniose e, abre parênteses, tratamento ou diagnóstico. Aí serão todos os artigos que tenham tratamento de leishmaniose ou diagnóstico de leishmaniose, entende? Então, cuidado na hora de usar esses operadores, porque senão ele vai te dar uma infinidade de artigos que você não tem interesse. Você também tem os operadores de truncagem, aquele que não precisa escrever o restante da palavra, né? Então, por exemplo, se você coloca neuro, asterisco, ele vai localizar neurológico, neurônio, neuroimunológico, tanto em inglês quanto em português, né? Então, ele vai truncar o sufixo, né? E só vai pesquisar o prefixo e qualquer coisa que vier depois do prefixo, tá bom? Então, vai te ajudar bastante para você não entrar com várias palavras. Tem também os operadores de proximidade, ele vai aproximar termos, né? Então, se você colocar aspas, são utilizados para limitar a busca. Então, se eu colocar neurological disorders, vai pesquisar todas as doenças neurológicas, tudo que tiver doença neurológica em inglês, tá? Não vai pesquisar
nem neurológico e nem doença separado. Vai ser junto, beleza? O operador Near recupera os registros onde os termos possam estar separados. Então, neurológico, Near Disorder. Então, vai pesquisar doenças neurológicas e alguma coisinha que tiver no meio dessas duas palavras, tá bom? A pesquisa bibliográfica ela é autoexplicativa. Ela pode ser limitada pelo ano da publicação, ele pode ser limitado pelo tipo de publicação, pela faixa etária, mas você é que vai, com o tempo, entender como é que você vai fazer esses recortes. Então, na medida que você for fazendo pesquisa, mais familiarizado ao sistema você estará e mais rapidez e precisão na coleta de informação que você vai ter, tá bom? Então, é isso que eu queria explicar para vocês e a gente conversa mais sobre isso durante os nossos encontros, ok? Grande abraço e nós estamos à disposição para qualquer dúvida para ajudar vocês a completarem essa disciplina. Até mais, continuem acessando o SIGA, lendo, olhando o material e tirando as suas dúvidas. Abração, em té!